Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa de Deus a Abraão, um homem a qual Deus escolheu por conta da fé que teve, certo? Então, eu quero apresentar aqui para vocês as duas casas de Israel em figurinhas, né, em miniaturas de bonequinhos, para que fique bem compreensível. Acredito que até aqueles que nunca conseguiram entender as duas casas de Israel conseguirão entender desse formato, tá? Então nós estamos vendo aqui bonequinhos vermelhos e um bonequinho amarelo. Quem é esse bonequinho amarelo? Esse bonequinho amarelo é Abraão, tá? Depois que Abraão de fato comprova ali a sua fé em Deus, aí Deus escolhe Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembrando que os bonecos fora do círculo são toda a terra. O círculo preto é a terra de Israel, certo? Tem alguns bonequinhos vermelhos ainda, porque quando Deus escolhe Abraão, ele estava no meio de um povo ímpio. Inclusive, Abraão também era um gentil, não tinha ninguém escolhido com nome específico. Então, Abraão também era um gentil, mas ele está amarelo aqui porque foi a partir do momento da promessa de Deus para Abraão, tá certo? Então, aqui foi a escolha, foi o chamado de Abraão. E Deus disse: não só tu vai ser uma bênção, mas também em ti todos os que como ti crerão serão benditos como ti, né? Então aqui é a primeira figura. Aí nós vamos passar para a segunda figura, né? Aqui está somente Abraão. Esse círculo preto vai se formar uma nação por causa de Abraão, tá certo? Lembrando que em Gênesis 17, versículo 6, Deus diz: far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gênesis 17, versículo 6. Não somente Abraão e a sua descendência literal seria uma bênção, mas como também dele sairiam nações. Então nós vamos ver com a continuidade das figuras que esse povo que estão em volta de Abraão também vão ser alcançados. Não todo mundo, porque o desejo de Deus é que todos sejam alcançados, mas nem todos querem a bênção, né? Nem todos. Então nós vamos ver no próximo gráfico o que vai acontecer, né? Até então aqui Deus chama Abraão, mas ele faz uma promessa: farei de ti uma grande nação. Então eu já marquei aqui o gráfico preto, né, a rodinha preta, para mostrar essa grande nação. Então aqui, o que nós vemos? Nós vemos essa promessa de Deus já multiplicando em Abraão, certo? Multiplicando em Abraão. Já tem a nação formada. Porque Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos geraram mais filho, e aí foi gerado a nação de Israel, o povo de Deus, tá? O povo que Deus escolheu pela fé, tá? Deus não vou escolher aqui quem eu quiser, não. Deus escolheu por conta da fé. Então aqui a gente já está vendo a bênção prometida a Abraão sendo crescida, né? Já está crescido a bênção, a promessa já está se multiplicando, né? E lembrando que as duas casas de Israel antes de Abraão é essa bênção, né? Multiplica e frutifica, e ela continua em Abraão. E nós vemos que Abraão passa isso para o seu neto, que para o filho de José. Abraão não, Jacó passa isso para o seu neto, que é o filho de José, e faz essa promessa para ele, né? É o Deus que eu andei na presença dele, né? Aí ele abençoa Efraim, que é um gentil, e aí a gente já vê as coisas fluírem já desde aquele tempo. Então, que as famílias de toda a terra seriam benditas. Então aqui nós vemos a nação já formada, né, com bonequinhos amarelos, a descendência de Abraão. E os bonequinhos vermelhos
são os gentios, o qual Abraão também era, mas por crer em Deus, ele foi justificado, né? Foi tido como um filho de Deus. Essa nação, ela vai se dividir, né? E aqui nós estamos vendo Reino do Norte e Reino do Sul, né? Agora, casa de Judá e casa de Israel, né? Isso é muito importante, né? Porque até então Israel era uma casa só. Até eles saírem do Egito, né? E quando entraram na terra de Canaã e passaram ainda alguns tempos, era um Israel só. Mas a bênção de Deus, ela vai começar a acontecer quando o próprio Deus divide. Então aqui nós vemos bonequinhos amarelos, bonequinhos da cabeça amarela e do corpo vermelho. Quem são esses? Né? Isso aqui a gente vai encontrar em 1 Reis, capítulo 11, certo? Onde nós vamos ver a divisão, né, em 2 reinos. Então, no reino de Judá foi colocado o filho de Salomão, Roboão, e no reino de Israel foi colocado Jeroboão, que é descendente de Efraim, tá certo? Então a gente já vê aqui Deus trabalhando, né? Deus trabalhando. Deus vai dividir e vai espalhar para depois alcançar através do evangelho, tá? Então eu botei esses bonequinhos diferentes para ver que Israel já estava divididos, né? Ou seja, esses bonequinhos cabeça amarela com corpo vermelho são a casa de Israel, né? Quando Jesus vem, a casa de Israel, eles eram chamados de samaritanos, né? O reino do norte era chamado de samaritano e o reino do sul, que era Judá, não considerava eles como judeus puros, porque eles tinham sido cativos na Síria. O reino da Síria invadiu Samaria e misturou o povo, então os judeus não tinham eles mais como judeus puros, certo? Vou fazer aqui uma leitura bem curta para a gente não perder o raciocínio das nossas visões aqui dos bonequinhos, mas para que a gente fique mais conectado, vou fazer uma leitura de 1 Reis capítulo 11, versículo 11 ao 13 somente, que diz assim: Disse, pois, o Senhor a Salomão: porquanto ouviste em ti que não guardaste a meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. Então o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo uma promessa que vai rasgar o reino da mão do filho de Davi, que é Salomão, e vai dar uma parte para o servo dele, né? E quando a gente vai na leitura, a gente vai ver que esse servo de Salomão, ele é um efraimita, certo? Um efraimita. Então o que acontece? Eu vou ler aqui um pouquinho, 1 Reis capítulo 11, 29 em diante, e diz assim: Sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e os dois estavam sós no campo. Então Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Vou ler somente até aqui. Depois, os amados que quiserem ler em casa, pode continuar a leitura que vocês vão compreender melhor, né? Então, Jeroboão era o servo de Salomão, que era da tribo de Efraim. Então, foi dado para ele a divisão maior, né? A maior de 10 tribos, né? O profeta já estava profetizando que ele ia reinar sobre 10 tribos de Israel. Então o reino foi partido, dividido. Então os amarelinhos são a casa de Judá e os mistozinhos já são a casa de Israel. O que é que Deus vai fazer? Deus vai espalhar a casa de Israel, as 10 tribos, sobre
o meio dos bonequinhos vermelhos, todas as nações, né? Deus vai fazer isso com propósito para depois recolher. Então aqui nós já vemos o mapa, a casa de Judá fica em Israel, lá somente agora 2 tribos, certo? Que é Judá e Benjamim, e alguns levitas e sacerdotes. Então os bonequinhos de cabeça vermelha, de cabeça amarela e de corpo vermelho estão já espalhados. Foi propósito de Deus. No capítulo 12 de 1 Reis, a gente vai ver que Deus fez de propósito. O próprio Deus fez isso, espalhou, né, para depois cumprir. Lá em Oséias, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o primeiro filho de Oséias é Deus, o significado do nome é Deus semeia. Então Deus estava semeando as 10 tribos no meio das nações, porque mais tarde a promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra, ela vinha através de Jesus Cristo. Então Cristo e a sua igreja Cristo começou primeiro a pregar o evangelho e as nações já estavam misturadas com o povo de Israel. Então o evangelho vai alcançar todas as pessoas. Nós vamos ver no gráfico mais na frente que todos eles vão se tornar vermelhinho, eles vão se tornar gentil. Deus os abandonou, eles vão se tornar gentil, né? Primeiramente, as 10 tribos que foram lançadas no meio, eles vão ficar semelhantes aos vermelhos. O evangelho vier, não tem acepção de pessoa. Deus vai colher todos aqueles que ouvirem o evangelho. E assim vai se cumprindo a promessa de Deus a Abraão, que em ti, ou seja, na fé que tu teve, né, e na tua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Então, em todos os cantos da terra, todas as famílias seriam alcançadas, tá certo? Então, as 10 tribos estão espalhadas. Eles ainda estão mariscadozinho, mas eles vão, com o tempo, se tornar como os gentios. Por isso que a casa de Israel é os gentios, onde Paulo fala nas suas cartas, né? Judeus e gentios, né? Onde não vai ter mais separação, não vai ter mais desunião. Deus vai acabar com essa desunião, tá certo? Então o que nós vamos ver agora nesse próximo gráficozinho, né? Nós vamos ver que as 10 tribos que foi espalhada por todo o mundo já estão tudo vermelhinho, já se tornaram gentios, né? Não tem mais como esse povo voltar para Israel, porque as pessoas acham que eles vão voltar, que Deus vai levar de volta antes que Jesus volte para Israel. Então, não vai ser assim. Esse povo volta para Cristo, tá certo? Eles estão espalhados, se tornaram gentios. Agora, o evangelho não tem um povo escolhido, ele é para todos que creem. E nós vemos na bolinha preta a casa de Judá. Estão ainda perseverando na promessa, porque Cristo virá nessa casa. Depois que Cristo virá dessa casa, essa casa também se corromperão e estarão como estão hoje. Hoje não tem mais diferença de povos, todos são o mesmo povo, tá certo? Até então, eles estão ainda aguardando o Cristo vir. Então, quando o Cristo vier, eles vão se tornar assim. Agora já mudei o gráfico. Então, agora, só existe a bolinha preta, né? Só para demarcar o país, Israel, mas as pessoas de todo mundo estão de pé de igualdade. Então, quando Paulo diz todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ele está falando desses dois povos, tá? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não tem mais um povo diferenciado. A descendência de Abraão se corrompeu, todo mundo, e vão ser alcançados pela pregação do evangelho, né? Então o evangelho é para todo aquele que crê. Primeiro os judeus e depois o grego ou os gentios. A Bíblia às vezes vai usar a palavra grego para se referir a gentios, tá? Então a gente está vendo aqui todo mundo de pé de igualdade, não tem mais diferença e todos precisam do evangelho. É isso que Paulo enfatiza, principalmente na carta aos Romanos, em todas as suas cartas, mas em Romanos principal, né? Que todos precisam do evangelho, porque somos justificados pela fé em Cristo, tá? Então vamos trazer aqui o próximo mapazinho. Agora tá todo mundo, nem divisão tem mais, agora todo mundo, né, vermelhinho,
todo mundo agora de uma mesma... tanto que Romanos capítulo 1, quando Paulo vai escrever capítulo 1, ele vai falar de todo aquele tipo de pecado, de imundícia que as pessoas estão vivendo, né? Mas todos são indesculpáveis diante de Deus, tá certo? Acredito que fica bem compreensivo como essa divisão de povos, o espalhamento, né? As promessas estão em Oséias, Deus semearia as 10 tribos, e depois Oséias vai dizer assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se constituirão uma cabeça e subirão da terra, porque grande é o dia que Deus semeia. Foi grande o dia que Deus fez espalhar esse povo para depois ajuntar, tá certo? Tremendamente, isso é coisa linda nas escrituras. Quando a gente compreende isso, a gente vai ficar mais maravilhado, né? Então o evangelho ele é como uma rede lançada sobre toda a terra, está escrito na parábola de Jesus, e puxará todos os tipos de peixe, né? Então Deus escolherá os bons dentre os ruins. Então o evangelho é para todos e todos estão do mesmo pé de igualdade. Então nós vamos trazer aqui o próximo gráficozinho. Agora o evangelho já está sendo lançado, né, pregado, e a gente já está vendo algumas pessoas já ficando amarelinho de novo. Então a bênção que Deus prometeu a Abraão, que bendito seria todas as famílias da terra, aqui já começa a se cumprir, né? Então agora alguns vão voltando a ser amarelinho. Por quê? Porque agora eles estão entrando na promessa. E desses amarelinhos, ninguém sabe quem é judeus, quem é gentil, porque o evangelho alcança a todo aquele que crê, né? Lindo, amados. Se vocês entenderem esse plano lindo de salvação de Deus, vocês vão ficar maravilhados e vocês vão ver as escrituras com outros olhos. Vocês vão ver que os apóstolos sempre falaram disso, principalmente Paulo, porque ele era o apóstolo dos gentios, tá certo? Mas Pedro também escreveu para os da dispersação. Tiago também, quando ele escreve, ele vai dizer... Tiago, as 12 tribos, ou seja, ele está falando de todo esse povo que serão alcançados pelo evangelho. Então é isso, aqui nós terminamos nosso vídeo, espero que vocês venham compreender e venham glorificar a Deus por o entendimento dessa bênção na palavra de Deus. Fiquem todos na paz e Deus abençoe a todos.